Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 13. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao 7. É uma passagem bíblica que nos ensina sobre as autoridades e também sobre o poder do uso da espada. Romanos capítulo 13, assim diz a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Agora vamos para a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Vamos começar a leitura a partir do versículo 11, do capítulo 2 da primeira carta de Pedro. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como o soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas.
Agora vamos para a doutrina da Palavra de Deus, que nos é ensinada no domingo 40 do Catecismo de Heidelberg. Pergunta e resposta 105. Que Deus exige no sexto mandamento? Que eu não devo, por mim mesmo ou através de outros, desonrar, odiar, injuriar ou matar o meu próximo por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações. Antes, devo fazer morrer todo o desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso também o governo empunha a espada para impedir homicídios. Pergunta e resposta 106. Esse mandamento fala somente de matar? Ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que também detesta a raiz desse pecado, a saber, a inveja, o ódio, a ira, o desejo de vingança, e que ele considera tudo isso como homicídio. Pergunta e resposta 107. Então, basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Não. Quando Deus condena a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, Ele nos ordena amar o nosso próximo como a nós mesmos, demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com Ele, protegê-lo do mal tanto quanto pudermos e fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Voltando para a palavra de Deus, agora em Mateus capítulo 5, em combinação com Êxodo 20, versículo 13, que é o sexto mandamento, não matarás. Vamos ler os versículos 21 e 22. Eu não vou prosseguir na leitura até os versículos 26, que é uma consequência, então, dos versículos 21 e 22, porque eu quero focar realmente nos versículos 21 e 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir o insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Vamos orar e vamos pedir a bênção do Senhor durante a pregação. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, misericordioso, Senhor de toda a criação, soberano Rei, absoluto Deus, sobre tudo e sobre todos. O Senhor criou todas as coisas, o Senhor sustenta todas as coisas, o Senhor governa sobre todas as coisas, segundo o seu propósito, para que o seu propósito santo seja alcançado. Por isso o Senhor, com todo poder e sabedoria, conduz todas as coisas de um modo misterioso para nós, em certa medida. Mas nós confiamos no Senhor, que até mesmo quando os males nos sobrevêm, nós podemos confiar que o Senhor sabiamente e poderosamente está usando esses males para o nosso bem, para o bem daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e que foram chamados segundo os seus propósitos. Nós te louvamos por isso, Senhor, e pedimos mais uma vez a tua bênção sobre esse momento tão especial do culto a Deus, que é o momento em que nós ouviremos a tua voz chegando ao nosso coração pela mediação do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, teu servo, o ministro da palavra, mas também a congregação que está reunida, aqueles que em outros lugares, nesta manhã de domingo, estão se colocando debaixo da pregação para receber do Senhor as suas santas instruções. Abençoa, Senhor, abençoa o teu povo e faz com que cada palavra que temos ouvido dominicalmente seja uma bênção para nós, para o nosso progresso na fé, para o nosso amadurecimento
e para que nos seja fonte de sabedoria quando nós precisarmos ir à tua palavra para lidar com as questões difíceis do nosso dia a dia. Por favor, nos concede de tua graça para isso. E também para que a verdade da tua palavra que está sendo exposta diante de nós seja motivo de alegria e louvor ao teu nome. Nós te pedimos o teu auxílio mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Da segunda tábua da lei. Então, já no domingo passado, nós ouvimos uma pregação sobre o quinto mandamento, e o quinto mandamento, nós ouvimos, estabelece a autoridade que é essencial ao cumprimento dos demais mandamentos da segunda tábua da lei. Então, o quinto mandamento cria o ambiente para a preservação da sociedade humana em seus múltiplos aspectos. Porque nós estamos aprendendo sobre a preservação da sociedade humana. Porque temos aprendido da palavra de Deus que Deus quer ser louvado pelo homem que ele criou segundo a sua imagem. Então, seguindo na segunda tábua da lei, o sexto mandamento trata particularmente sobre um aspecto da sociedade humana, que é a vida biológica. Não matarás. Devemos combater qualquer tentativa de se eliminar uma vida humana, desde um pensamento mau até uma ação deliberada de tirar a vida de uma pessoa. E nós aprendemos isso do texto de Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus não está corrigindo a lei do Antigo Testamento por dizer que não se pode matar e nem mesmo falar qualquer coisa contra o seu próximo. Mas essa é basicamente a maneira como o mandamento tem sido interpretado hoje em dia à luz das palavras do Senhor Jesus Cristo. Inclusive igrejas, hoje em dia, criam uma caricatura de um Jesus paz e amor. O Jesus que se coloca contra aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. Enquanto no Antigo Testamento fala sobre o não matarás, Jesus então acrescenta que não apenas não matar, mas absolutamente nada contra a vida humana pode ser dirigido. Realmente nós precisamos compreender o significado dessa passagem para combater essas caricaturas acerca de Jesus e acerca do Antigo Testamento, porque Jesus de fato está corrigindo está escrito, como ele começa as palavras do versículo 21. E ouviste o que foi dito pelos antigos. Então era muito comum essa expressão entre a liderança de Israel, está escrito, e então depois eles apresentarem o seu entendimento. Mas Jesus está combatendo aqui não o texto da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, mas aquilo que especialmente os fariseus costumavam ensinar quando introduziam as sentenças com essa frase: está escrito. Porque a tradição religiosa em Israel passou a desprezar a essência dos mandamentos e se limitaram aos aspectos externos do mandamento. Então, se alguém matar, ele vai pagar. E eles perderam
o alcance do mandamento no coração dos pecadores, onde se inicia o homicídio. O homicídio, ele não acontece meramente numa ação externa de atentar para a vida de uma pessoa e tirar essa vida. Então, Jesus coloca essas palavras para corrigir não a palavra de Deus, mas para corrigir o ensino da liderança religiosa e chegar à fonte desse mandamento, que é o coração do ser humano. Outra coisa é que não podemos incluir todos os aspectos do mandamento nas palavras de Jesus Cristo, porque Jesus está tratando um aspecto em particular desse mandamento, que é o entendimento errado da liderança de Israel, e ele não está tratando todos os aspectos do mandamento. Por exemplo, Jesus não está dizendo aqui, nem mesmo no texto escrito, que não se pode matar uma pessoa de jeito nenhum, não importando as circunstâncias. Jesus não está dizendo isso. O Antigo Testamento, assim como o Novo Testamento, fala da legitimidade das autoridades em tirar a vida humana. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu isso quando ele estava diante de Pilatos, João capítulo 20, versículo 19, e disse para Pilatos: olha, Pilatos disse: você sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou para te crucificar? Ele disse: nenhuma autoridade teria se do céu não te fosse dado. Então, Jesus reconhece a autoridade de Pilatos, inclusive para tirar sua vida, ainda que isso venha a ser feito de um modo injusto. Vocês conhecem essa frase? Se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Já ouviram essa frase? À primeira vista, essa frase parece colocar o Sermão da Montanha no topo mais alto, hein? De todo o conhecimento humano, e até mesmo como o topo da revelação sagrada dos judeus e dos cristãos. Mas, na verdade, o que ela faz é colocar o Sermão do Monte contra todo o restante da Escritura. Sabe por que podemos afirmar isso? Porque nós conhecemos quem disse essa frase: Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi é conhecido por ter sido um pacifista que promoveu um tipo de reação não armada, uma reação pacifista contra o governo inglês no século passado, e reconhecido por isso. Mas Mahatma Gandhi foi claro em dizer: não reconhecia o Cristo como Filho de Deus e não reconhecia a autoridade do Antigo Testamento. Então, elevar o Sermão da Montanha a essa posição contra o restante das Sagradas Escrituras é mostrar que, de fato, não reconhece o verdadeiro sentido do Sermão da Montanha, porque interpreta o Sermão da Montanha como se ele estivesse contra o restante da Escritura, como se Cristo agora estivesse ensinando a verdade que não foi revelada no Antigo Testamento. Se reconhecermos que no Sermão da Montanha tudo o que Jesus está fazendo é corrigindo as interpretações erradas acerca da palavra de Deus no Antigo Testamento e chegando ao núcleo do mandamento, que é o coração do ser humano. Isso pode ser aplicado a todos os mandamentos, e nós voltaremos para falar sobre isso na exposição ao 10º mandamento. Então, o 6º mandamento proíbe qualquer ataque contra a vida humana. Penso que nós, como cristãos, nós meio que cumprimos basicamente esse aspecto do mandamento, hein? Nós, geralmente falando, não agredimos pessoas, nós não estamos ofendendo pessoas,
Mesmo se a pessoa é um inimigo, nós não estamos indo lá para dar o último golpe e acabar com a vida dele. A gente, geralmente, como cristãos, nós não temos essa postura. Então, eu acho que esse aspecto do mandamento, que proíbe o ataque à vida humana, eu acho que como cristãos, basicamente, a gente consegue cumprir bem. Mas o mandamento, como todos os outros mandamentos, inclui um promover a vida do nosso próximo. Não apenas não atacar, mas promover, fazer alguma coisa em promoção à vida do nosso próximo e até mesmo dos nossos inimigos. Nesse ponto eu acho que a gente tem alguma dificuldade, mesmo como cristãos. Eu tenho de promover a vida, de contribuir, de fazer tudo o que precisa, até mesmo para aqueles que são os nossos inimigos. Esse ato de promover a vida do próximo, mesmo que sejam os nossos inimigos, não é incompatível com aquilo que Jesus ensinou em outro lugar do Sermão do Monte, no versículo 44, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porém, promover a vida dos nossos inimigos é incompatível com aquele sentimento que Jesus está reprovando precisamente nesses 2 versículos que nós acabamos de ler em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Jesus disse: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Promover a vida do nosso inimigo vai contra um ódio natural que tem no coração de todos nós. Jesus reprovou essa fonte do homicídio, que é o ódio que está no coração dos seres humanos. Por quê? Porque esse sentimento, esse ódio nutrido, culminará no homicídio. Então, nós precisamos buscar a graça de Deus para mortificar esse mal que há em nosso coração. E que não poucas vezes nos impedirá de promover o bem do nosso próximo, especialmente se for considerado o nosso inimigo. Então, o pecador vendido ao pecado, de fato, ele não tem como escapar do ódio, da inveja, da ira, do desejo de vingança. Não tem como, ele é escravo do pecado, ele está vendido ao pecado. Mas o pecador comprado pela graça de Deus, ele pode provar, a despeito dessas corrupções da natureza humana, um sentimento muito mais elevado em favor do seu próximo: paciência, paz, mansidão, misericórdia, amizade. E assim não apenas proteger, mas também promover a vida do nosso próximo, mesmo que seja um inimigo. Quando falamos sobre inimigos, estamos pensando sobre aqueles que são contra Deus e contra a igreja, que professa o nome de Deus. Então, nós não temos de aprovar os males que as pessoas praticam. E nem precisamos ter prazer ou nos envolver de modo íntimo com as pessoas que praticam essas perversidades, mesmo que elas sejam pessoas bem próximas a nós. Mas ainda devemos ter amor por elas. Pois o sentimento que possa estar no nosso coração
em relação a essas pessoas que muitas vezes estão agindo como os nossos inimigos, estão nos provocando, nos perseguindo, nos odiando, nos perturbando, nos maltratando. Pode ser um sentimento de tristeza, de decepção, de reprovação, porque isso também é uma reação contra o pecado. Isso é uma proteção espiritual contra o pecado, para que você não se associe com os males daquela pessoa. Mas a despeito desses sentimentos, que eventualmente sejam genuínos contra não a pessoa, mas contra as práticas dela, apesar deles, você pode expressar um amor genuíno, não apenas um sentimento, porque de vez em quando o sentimento que você tem por essas pessoas não é aquele sentimento de amor no sentido de um prazer pela pessoa, que você tem muito para reprovar, mas é um amor expresso em atitudes que protejam a vida do próximo e que favoreçam o seu desenvolvimento. Se Jesus estivesse exigindo que a gente tivesse um sentimento de prazer pelo inimigo, então é completamente fadado, porque isso, do ponto de vista de um sentimento, foge ao nosso controle. Mas o que Jesus está exigindo são atitudes que demonstrem o desejo de proteger a vida e promover a vida do nosso próximo. Nós sabemos que só com a graça de Deus isso. Não temos condições para, de fato, agirmos na direção dos nossos próximos, especialmente nas situações em que nós estamos sendo maltratados e atacados por eles, senão debaixo da graça do nosso Deus. Mas quanto a isso, nós temos a promessa. O próprio Deus ensinou ao apóstolo Paulo, quando ele se sentia incomodado com alguma coisa que lhe perturbava a paz, ele aprendeu a confiar na graça do Senhor. Nós temos a graça de Deus ao nosso favor, para que por meio dela nós possamos lidar em todos esses desafios da vida de um modo cristão, não nos associando com o mal, não protegendo o mal, mas ainda preservando a todo custo a vida do nosso próximo e promovendo-lhe também. Com a graça de Deus nós podemos fazer bem isso. Agora, não podemos cair no equívoco em que a vida humana seja tratada como um absoluto, de tal modo que em nenhuma circunstância, de nenhuma maneira, a vida humana não possa ser tirada. Isso é outra coisa. A vida humana pode e deve ser tirada em certas circunstâncias. Mas quem define isso, quem estabelece isso, não é o homem. Quem estabelece isso é Deus. Porque foi Ele quem deu a vida. Ele que tem o poder de tirar. Ele estabelece as situações e Ele estabelece quem deve julgar sobre essas coisas. O catecismo de Heidelberg não trata particularmente situações em que a pena capital possa ser aplicada. Por exemplo, o catecismo não está mencionando aqui sobre legítima defesa, não está citando sobre a interrupção de uma vida para salvar outras vidas. A gente conhece aqui pelos noticiários a situação de um camarada que entrou, acho que no cinema, com uma metralhadora e tirou a vida de várias pessoas. E alguém armado poderia ter tirado a vida dele e então preservado a vida de outros. O catecismo também não fala sobre eutanásia, aborto,
guerras. O catecismo não tratou especificamente sobre esses assuntos, mas todos esses assuntos devem ser estudados e analisados com piedade, buscando sabedoria na palavra de Deus, nos princípios gerais da palavra de Deus, a partir do sexto mandamento. O sexto mandamento é, por assim dizer, o título geral que norteia todo o nosso viver acerca da vida biológica. O sexto mandamento, não matarás, não está dizendo que em nenhuma situação a vida humana pode ser tirada, mas está proibindo que uma vida humana seja tirada por iniciativa deliberada, movidas por sentimentos perversos. Mas a palavra de Deus reconhece em muitas passagens bíblicas, como por exemplo Êxodo 22, versículos 2 e 3, a possibilidade de alguém tirar a vida do outro. Êxodo capítulo 22, do 1 ao 3, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, 4 ovelhas por uma ovelha. Se o ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com quem pagar, será vendido por seu furto. Observe aqui, é interessante porque esse texto ensina, de um lado, o direito legítimo de alguém proteger a sua vida, mas não de matar por causa de alguém estar violando sua propriedade. Porque sendo de noite, para a proteção da sua vida, ele matou, mas sendo já dia, ele não pode mais matar. Então, na palavra de Deus, nós podemos ir tirando princípios que nos orientam a como nós vamos julgar cada situação, porque cada vez nós temos situações novas surgindo, coisas que não foram especificamente tratadas, mas que podem ser analisadas à luz dos princípios da palavra de Deus. Porém, o que o catecismo faz é tratar objetivamente aquilo que a palavra de Deus deu como papel aos governantes no que diz respeito ao uso da espada. O governo recebeu a autoridade de Deus para punir malfeitores, inclusive com a pena de morte, quando for necessário. Ele também recebeu autoridade para tirar a vida de malfeitores quando isso for necessário para defender vidas inocentes. Pense nas guerras de proteção, de preservação. Não guerras movidas por ganância, mas movidas por preservação das vidas. Então, a regra para se avaliar a legitimidade da espada na mão de um governante, basicamente é a aplicação da justiça e a ausência de um ódio pessoal na aplicação da pena. Se o governo aplica o castigo sem o devido processo legal e assim condena alguém, está fazendo de modo ilegítimo. Porque nem na palavra de Deus isso podia ser feito. Tinha que haver testemunhas que demonstrassem o fato. Governantes também não devem aplicar a pena com base em ódio nutrido por seus oponentes. Infelizmente, a gente vê que isso acontece em boa medida. Governos usam do poder coercitivo da espada para intimidar e não poucas vezes para eliminar aqueles que se colocam diante dele como seus adversários. Isso tira qualquer legitimidade da mão dos governantes. Então nós, como crentes, ao invés de nós tratarmos a vida como um absoluto, intocável, a qual ninguém pode tirar, seja qual for as circunstâncias, precisamos tratar a vida como uma dádiva de Deus. Deus dá e Deus tira.
a vida das criaturas que Ele mesmo criou. E Deus faz isso para ser glorificado nelas. Até mesmo naqueles que recebem o castigo, Deus está sendo glorificado. Devemos entender a vida como uma dádiva, a qual Deus mesmo abriu mão por nós. Como lemos no texto de Romanos, o nosso Deus, Ele abriu mão dessa dádiva tão preciosa, por amor de pecadores como eu, como vocês. Deus, Ele deu autoridade ao homem para que matasse o seu próprio filho. Ainda que o fizeram de um modo injusto, sem um julgamento justo, com testemunhas falsas, com acusações infundadas. Mas Deus deu autoridade para que o governo terreno condenasse, ainda que injustamente, o seu filho, para que pela morte do seu filho nós tivéssemos acesso à plenitude da vida. A vida não é Deus, mas Deus deu a vida. A Ele, pois, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor de toda a vida, Tu, Senhor, tem nas Tuas mãos a vida dos gigantes seres, dos diminutos, de tão pequeno que são que não podemos vê-los. Senhor, Tu és o Senhor de toda a criação. E Tu não criaste a vida como um fim em si mesmo, mas Tu criaste a vida para que por meio dela o nome do Senhor fosse louvado, glorificado por todas as criaturas vivas. E nós nos entristecemos de ver que a principal das criaturas vivas, aquela que foi feita à imagem do Senhor, estão desprezando o Senhor e muitas vezes se agarrando à vida, como se ela fosse o seu tudo. Mas o que elas experimentam na hora da morte é um profundo desespero por não saber o que fazer quando a vida chega a se extinguir. Nós, porém, Senhor, que recebemos a vida como dádiva do Senhor e não nos apegamos a ela como se fosse um falso Deus, adoramos o Senhor da vida, na certeza de que Ele mesmo, tendo provado a morte em nosso lugar, nos preparasse para o novo e vivo caminho, por meio do qual nós alcançamos a plenitude da vida, uma vida que não se esgota, que não se acaba, que não se enfraquece, uma vida que não é atingida por dissabores, tristezas e pelo pecado. Obrigado, Senhor, que possamos tomar esses princípios da palavra de Deus para aplicá-los à nossa vida e que nas próximas pregações no sexto mandamento, com esse entendimento, nós possamos aplicar às circunstâncias particulares. Nos dá sabedoria para isso, para que somente de forma legítima a vida humana seja tirada para a glória de Deus e que ela seja defendida e promovida de todos os ataques ilegítimos contra a vida humana que Deus concedeu graciosamente ao homem. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.